Bom dia, gente. Bom dia, gente. Vamos começar essa aula. Desculpa se vocês tiverem problema para me ouvir, me avisem, porque às vezes não sei. Eu gostaria que a gente começasse lendo um versículo que eu não sei se tem algum de vocês aí que está pegando a revistinha, que está na sua casa. Agora não tem mais a desculpa de esquecer a revistinha em casa, sabe? Porque vocês estão em casa. Vocês podiam pegar e acompanhar. Mas, enfim, eu gostaria que a gente começasse lendo um versículo que está lá, do Mente e Coração, que é o Salmo 143, 10. Então, eu vou ler e daí eu vou pedir para alguém fazer uma oração para a gente começar, tá? Então, Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Eu vou pedir pro Jairo, que é o nosso convidado especial, fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Nós te louvamos porque o Senhor deu a cada um aqui não só os meios, mas também a disposição de estar aqui reunido, ainda que virtualmente, nesse domingo de manhã, para aprender mais da tua palavra, Pai. Quero te pedir agora que o Senhor possa abençoar a Bia, que vai trazer a lição, que o Senhor possa abençoar os nossos corações também, para que a gente receba essa lição e ela possa produzir frutos no nosso coração, Pai. Pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, antes da gente começar com o nosso texto base, etc., eu queria fazer duas perguntas. A primeira é se algum de vocês assistiu o vídeo que eu mandei, só para saber, assim. Se você assistiu, você pode mandar no chat. Se você não assistiu, beleza. Daí eu parto para a próxima pergunta. Enfim, não precisa responder, na verdade. Tá. Mas a outra pergunta, que é para começar aqui, deixa eu colocar. Apresentar, né? Blá, 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 blá. Gente, aqui, apresentar. Não é esse slide que eu quero. Eu queria que vocês começassem respondendo aí no chat o que mais impressiona você na história de Davi. Então, vou dar um tempinho para vocês digitarem aí. E daí a gente engata na leitura do texto. Pode ser qualquer coisa que vocês lembram, né? Vai que não lembra muita coisa. Só... Deixa eu ver, eu vou digitar também, só para... para começar aqui. Mas digitem, por favor. Vocês estão digitando, então ninguém nem tá vendo vocês. Ó, enquanto o pessoal tá digitando, eu vou falar aqui para poder não ficar sem vazio assim. Mas uma das histórias que eu acho legal é quando Davi tá fugindo de Saul já naquela situação toda, e aí ele se esconde numa caverna. E eu acho muito divertido porque o texto bíblico é muito claro em falar que Saul tava perseguindo Davi, entra na caverna para aliviar o ventre. Eu achei divertido, na verdade. Mas a forma como, tipo, Davi tava ali com a arma e com o exército, na verdade, atrás dele, né? O exército, assim, um grupo de pessoas armadas junto com ele ali escondido. Ele poderia aproveitar aquela situação em que Saul estava vulnerável para poder simplesmente atacar ele em maioria e matar Saul para poder pegar o trono para ele. Mas ele não faz isso, porque ele reconhecia, não, Saul ainda é rei, eu não posso matar ele. E aí ele tipo, só pega a espada dele afiadíssima, né, para poder cortar a capa de Saul sem Saul perceber. E aí depois quando o Saul tá longe, ele sacode assim, tipo, ó, Saul, aqui, pedaço da sua capa. Eu podia ter te matado, mas eu não te matei porque, tipo, eu tô honrando a Deus. E esse é um episódio bem interessante, assim. Tipo, não sei se é misericórdia a palavra certa para descrever isso, mas a forma como ele
não usa a vantagem da situação que ele tá para poder tirar vantagem de outra pessoa. Uma das coisas, né? Uma das partes legais que eu acho, assim, da história de Davi. Legal. Tem bastante coisa, assim, pra falar. Eu não sei se vocês estão, tipo, pensando ainda, se vocês estão acanhados ou coisa do tipo, mas vocês podem responder o que vocês quiserem. Se for, assim, o que mais me impressiona na história de Davi é que ele era ruivo, digita aí. Eu vou... É uma boa. Gostei, Jairo. Ninguém mais conhece a história de Davi? Vocês lembram, gente, quem que foi Davi? Responde aí. Cadê a Luísa? Luísa, você tá aí? Eu vou ter que começar a olhar aqui os nomes. Tô. Luísa, o que te impressiona? Eu vou ficar chamando as pessoas. Não, brincadeira, eu não quero intimidar ninguém, mas sério, não precisa. Você tem alguma coisa que te impressiona, Luísa, na história de Davi? A amizade dele com Jonatas. Legal. Tem uma... Gente, ele era meu brother. É verdade. É tipo o Jairo e o Jonatas. Era o Davi e Jonatas. Já era em uma língua Verdade. muito antiga, deve ser Davi, né? Alguém mais? Tem alguma coisa? Pode ser que você lembra das historinhas que você ouvia na classe das crianças. Oi? Bom, para não me delongar aqui, se ninguém quiser falar mais nada, eu vou falar e daí a gente prossegue. Eu acho que a coisa assim que mais me impressiona na história de Davi, assim, é meio generalizado, mas tipo, quando você lê, tipo, tanto as histórias assim, quanto os salmos que ele escreve, perceber que tipo, Davi foi um homem cheio de pecados também, assim, a Bíblia relata bastante os erros dele, mas perceber Deus na vida de Davi, como ele era um homem segundo com o coração segundo. Eu tô confundindo as palavras aqui. E isso tá sendo gravado, ótimo. Segundo o coração de Deus, é algo que me impressiona, porque. Enfim. eu não sou boa em transmitir ideias, eu não sei o que eu faço, gente. Mas. Opa. Vamos começar então com. Tem uma outra mensagem aqui? Eu ia falar isso. Então, gêmeas, Carol. Vamos começar abrindo em 2 Samuel 7, do 1 ao 17. Vou colocar aqui no chat também. Permite. E daí eu vou pedir para algumas pessoas lerem algumas partes aqui. Então, e vou colocar no chat. Gabriela, não sei porque eu falei assim. Você pode ler do 1 até o 7. Peraí. Pra mim é muito legal quando todos duvidaram dele, quando ele foi lutar com o gigante, mas ele foi lá e provou que para o nosso Deus nada é impossível e o derrotou, um grande exemplo de fé. Bem legal isso, velhinha. É realmente uma coisa muito impressionante. Coloquei aqui. Daí. E daí, deixa eu pensar em outra pessoa.
Beleza. Vinícius, se você estiver me ouvindo, eu coloquei no chat, você pode ler o restante até o 17? Oi, Posso ler? pode. Que estando o rei Davi em sua casa e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha eu e cedros, a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai com teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã. Vai e disse a Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-eis tu e tua casa habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde que o dia que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Andei, todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra não me edificar numa casa dos outros. Eu não tô conseguindo entender. Porque tá meio... A internet tá um pouco ruim. Mas tá dando uns ecos também. Se você quiser, eu posso ler essa parte de novo, porque eu não sei se as pessoas entenderam. Daí que ficou dando uns ruídos mais do que consegui ouvir você falar. Eu vou ler aqui, daí o Vinícius termina e daí a gente... Tá? Então eu vou começar a ler de novo aqui. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faz tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder de meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome,
e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como o retirei de Saul. Quando removi do seu caminho, sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Obrigada, Vinícius. Então, a gente tem esse texto que em algumas Bíblias, né, tem o título de Aliança do Senhor com Davi. E a gente vai ver que Davi, ele tinha um desejo e que Deus falou, não é isso que eu quero para você. E ele fez uma promessa muito importante que a gente vai entender. E, bom, nessa lição a gente vai estar passando pela história de Davi, né? Não é um estudo muito detalhado, mas essa nossa classe ela tem o objetivo de estar dando um panorama bíblico, e em todas as histórias que a gente estudou do Antigo Testamento até aqui, a gente pôde ver muito essa questão das promessas do Senhor e também do que estava anunciando ali, o que era, para que aquilo apontava, né? E a gente sempre percebeu que tudo estava apontando para Cristo, e não vai ser diferente aqui. Então, nós vamos começar. Opa! Aqui eu tenho um quiz sugerido, mas eu vou deixar isso para depois, talvez. Eu vou começar com a parte 1, né, óbvio, que a voz do povo não é a voz de Deus. Então, ali tá... Eu vou estar lendo... Não, eu vou pedir pro Jonatas ler o versículo... O versículo 1 Samuel 8, 7 e o 18 ao 20. Sete, 18 a 20? O 8, 1 Samuel 8, versículo 7 e... Tá. 1 Samuel 8, 7. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. E agora, do 18 a 25? 21? 18 a 20. 20. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Então, aqui a gente está vendo que o povo de Israel estava querendo um rei, né? E aqui a gente já tem, eu ia fazer uma pergunta, mas não faz sentido que já está escrito aqui. Opa! Que a voz do povo não é a voz de Deus, porque nós vemos no versículo 7 que eu dei uma bugada, gente, desculpa. Que o povo de Israel estava rejeitando a Deus, mas Deus não é do tipo que fala assim, tá, eu não estava pretendendo fazer isso, mas já que vocês... Não, porque a gente sabe que todas as coisas que Deus faz, ele não é plano B nem nada, ele tem tudo estabelecido certinho. E talvez eu esteja me enrolando aqui, que quando eu não raciocino direito, enfim. Mas eu gostaria que vocês também, se quiserem... Não, façam isso. Eu já falei um pouco, mas eu não falei de forma muito clara, óbvio. Se vocês puderem estar digitando aí no chat o que vocês veem de errado, assim, em relação ao que o povo estava pedindo. Vou rebobinar aqui, ser mais clara. O povo pediu algo a Deus,
E a gente já tem ali um spoiler de que eles não estavam pedindo algo com o coração certo, né? Mas eu gostaria que vocês falassem as impressões de vocês em relação a isso. Tipo, ao que o povo estava pedindo. Pode falar também aqui em áudio, se quiserem. Ou digitar. E se ficar mais de 2 minutos em silêncio, eu não sei o que eu vou fazer, porque... Pode repetir a pergunta, Bia? Eu digitei. Tá. Digitei agora. É porque, desculpa, gente, quando eu tenho que ter os pensamentos muito bem, sabe, organizados na minha cabeça pra eu não me enrolar dessa forma. Como vocês podem ver, eles não estão tão organizados assim, então às vezes eu me enrolo. E isso tá sendo gravado, eu tô falando isso, mas enfim. Super normal, Bia, te entendo. Mas eu coloquei aí, o povo pediu um rei a Deus. Qual que era o problema com esse pedido do povo? Alguém tem uma opinião? Tá num versículo que foi lido recentemente. Bom. Se ninguém quiser falar nada, tudo bem, porque é mais estranho. Bela, você vai falar alguma coisa? Você tá ativou a câmera? Não? Ah. É mais estranho os silêncios no Google Meets, porque não tem nem como ficar olhando pra cara das pessoas. Mas, a Eu gente... vou ligar aqui, Bia, pra você ficar me olhando, tá bom? Obrigada. Mas a gente percebe assim que... Tá. Esse texto, às vezes, ele é interpretado de uma maneira que, tipo, o maior erro era o povo querer um rei e tudo mais. Mas não era bem isso, porque depois Deus vai lá e institui Davi como rei, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? A gente sabe disso. Então, a questão do povo era que eles... era que o motivo pelo qual eles queriam esse rei, eles não estavam querendo esse rei, um rei que fosse governar de acordo com a vontade de Deus e tudo mais, que fosse exercer o que Deus iria querer para um rei. Eles queriam um rei porque as outras nações tinham, e aqui, como fala, cadê? Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar, nos ter diante de nós, sobre as nossas guerras. Então, eles tinham motivos no coração deles que eram provenientes do pecado, né? Eram motivos puramente humanos e não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E por isso que a gente vê aqui que essa expressão popular aí não tem nada de certo, não, que a voz do povo não é a voz de Deus. Mas que Deus, ele concedeu esse rei, que a gente vai ter, né, primeiro Saul ali, vendo que o povo o tinha rejeitado. Ai, desculpa, a gente tem um mosquito aqui. Eu tô meio nervosa hoje, não sei. Eu tô sempre nervosa. Vendo que o povo rejeitou, né, a Deus. Enfim. Mas a questão é, em tudo isso não é, como eu tinha dito, a gente não pode pensar assim que Deus concedeu isso, mas não estava nos planos dele e tudo mais. Foi só, tipo, porque esse povo estava enchendo o saco, coisa do tipo. A gente sabe que Deus não age assim.
E mesmo quando coisas, o povo dele, a gente vai ver em muitos momentos da história que o povo, que Deus permite que situações aconteçam com o povo de Israel, que eles sofrem e tudo mais, ele estava exercendo seus propósitos na vida daquele povo, estava castigando o povo pela desobediência dele e tudo mais. Então, deixa eu olhar aqui só para eu parar de ficar tão perdida assim. A maior questão não era que havia um problema com a monarquia aqui, não era que havia um problema com a monarquia humana, mas acho que tem alguém dando eco aqui, não sei. Mas a motivação do coração do povo, ok? Alguém mandou mensagem? Opa, desculpa, de boa. Eu coloquei aqui um versículo que eu vou procurar para ler aqui. Não, eu vou convidar alguém a ler. Eu não sei se... Oi, pode falar. Não, é só para complementar também, tipo, uma coisa bacana desse fato, né, de ver que a voz do povo não é a voz de Deus. Muitas vezes o que Deus permitia que acontecesse era por causa da dureza do coração do povo. Acho que você chegou até a comentar mais ou menos sobre isso. Isso me lembrou também da questão do divórcio também. Que alguns fariseus chegam para Jesus para poder falar com ele, né? Tipo, sei que lá, a questão do divórcio, o que Moisés falou, como é que funciona isso? E Jesus explica, não, tipo, Deus, até o Will falou, né, na pregação no penúltimo domingo, Deus criou o casamento e o casamento é para ser indissolúvel. Ele criou o homem para poder casar com a mulher, é isso aí. E basicamente a permissão do divórcio, porque o divórcio não é uma obrigação, não é uma lei, ou algo, sei lá, que vem do coração de Deus, né? A permissão era porque o coração das pessoas era duro, era ruim. E da mesma forma, o coração do povo de Israel ali estava duro, estava pesado, estava tipo, querendo, como a gente leu no versículo 20 lá, né? Eles queriam ser iguais às nações do lado, que estavam ao redor ali, e que Deus falou, tipo, não se associe com essas nações, não sejam parecidos com elas, não tenham costume delas. Mas eles estavam querendo assumir esse costume. E aí Deus falou, é até legal você ler esse trecho inteiro, que ele fala, tipo, vocês estão querendo rei, tá bom, vocês vão ter um rei. Mas ele vai pegar imposto de vocês, vai explorar vocês, ele vai pegar todas as suas filhas para poder casar com ele. Que a gente vê a história que tipo, Salomão teve 1000 mulheres e essas coisas não vieram como algo positivo, né? Vieram como uma punição da escolha do povo de Deus de querer ter um rei. E não simplesmente, sei lá, ouvir a voz de Deus através de um profeta, por exemplo. Sim. E eu não sei se... Bom, eu mandei aqueles vídeos lá, eu assisti, achei bem legal, do Bible Project, mas a gente vê de forma bem ilustrativa, assim, essa questão dos reis e primeiro de Saul, né? Que Deus foi lá e concedeu isso ao povo, e daí foi Saul que aparentemente, nossa, o cara tem uma boa figura, ele é forte, ele é isso e tudo mais. Parecia uma ótima ideia, assim, pelas aparências, mas nós vamos ver que Saul se rebelou contra Deus e ele foi obstinado. E nisso tudo, o povo, quando está afastado da vontade de Deus, sofre. Então tem um versículo aqui que eu vou pedir para Bela ler, que ela está aparecendo aqui para mim, em 1 Samuel 15, 23, só para a gente ver isso. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei.
a gente vê essa questão, né? Mas, por outro lado, nós vamos ver... Não, isso aqui eu vou deixar para depois, eu não sei porque eu coloquei aqui. Nós vamos ver 1 Samuel 16, com o novo rei que foi escolhido por Deus segundo a vontade de Deus. Eu tô colocando tudo aqui logo. Então a gente vai partir para Davi, né? Em 1 Samuel 16. E eu vou pedir para Luísa ler 1 Samuel 16, de 7 a 10. 7 a 10. Pra gente ver essas questões que estão aqui. 1 Samuel 16, de 7 a 10. sete a 10, né? Bia? Aham, sim, desculpa, sim. Pode ler. Tá. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu filho Simei. E Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Então, a gente sabe da história de Davi e tal, do começo ali, como ele era, tipo, apesar de a Bíblia mencionar e tal, que eles tinham boa aparência e tudo mais, ele não tinha a aparência, assim, de um rei, como Saul, como a gente tava vendo, que era forte e tudo mais. Não, ele era um menino e ele cuidava de ovelhas, né? Então, não parecia ser alguém que você olha e pensa assim, nossa, vai ser um rei. Mas nós vemos que não é nisso que o nosso Deus se baseia. E ele se baseia no coração. E Deus também capacita, o que a gente vai ver mais pra frente. E eu tô me enrolando de novo, mas enfim. Mas enfim, então, a comparação que eu queria fazer e eu não estava precisando fazer é que enquanto Saul tinha essa aparência de rei forte e tudo mais, e ele se rebelou contra a vontade de Deus e ele fez e ele não foi um bom rei segundo Deus mesmo. Deus escolhe Davi, que não parecia ser alguém assim, alguém propício a ser rei, porque Deus viu o coração dele. Então, a gente vai ver isso e vamos ver como Deus preparou Davi, que é essa parte aí no tempo certo, porque Deus levou um bom tempo preparando Davi para aquilo que ele tinha estabelecido, que era que ele reinasse. Então, sobre Israel. Então, tempo certo. Deixa eu ver. A gente...
Desculpa, gente. Minhas anotações estão muito ruins. Desculpa se vocês não estiverem me ouvindo também, porque às vezes eu vou onde eu deveria ter aberto. Hoje eu tô excepcionalmente enrolada. Mas enfim. Levou um tempo para que Deus estivesse estabelecendo Davi ali como rei de Israel, né? Ele está escrito, os 15 anos, Deus foi preparando Davi, então ele primeiro foi aclamado rei de Hebron, como está escrito aí, e anos depois ele foi escolhido como rei sobre todo Israel. E daí a profecia de Jacó foi cumprida, que está aí a referência em Gênesis. Eu tinha colocado um texto de Gênesis aqui para ler, mas não seria isso. E o que a gente vê de importante aqui? Que, diferentemente do rei que foi concedido ao povo quando o povo estava lá querendo o rei pelas motivações erradas, o rei que Deus ungiu ali, ele foi pastor do povo, governador sobre Israel, e Davi governava como vice-gerente da aliança de Deus. Então, essa questão do reinado, que é uma coisa que a gente vê desde Gênesis, tem aqui, agora sim, se adequa a referência de Gênesis que eu coloquei, em Gênesis 17, de 7 a 10, a gente vê que foi prometido que na promessa da descendência de Abraão tinha também a questão de que dele da descendência deles viriam também reis e tudo mais. E a questão é que quando Deus escolheu Davi era para que ele governasse segundo a sua vontade, né? E não segundo os desígnios do seu próprio coração e com os motivos egoístas do povo, que provém do pecado. Então, eu vou parar de compartilhar aqui, porque é um outro slide que eu quero compartilhar agora. Se alguém quiser me complementar enquanto eu estou em silêncio aqui procurando um negócio, por favor, me complemente, porque... Esse versículo que foi lido antes, de 1 Samuel 16:7, acho que é um dos meus favoritos da Bíblia, assim. Tá no top 10, eu diria, talvez. Mas o legal dele é que tipo, ele fala, Deus fala diretamente a Samuel. Então, tipo, a gente pode ter certeza de... Quer dizer, enfim, a Bíblia é uma verdade absoluta, a gente não precisa duvidar de nada. Mas, tipo, uma garantia ainda maior porque o próprio Deus falou isso. E ele fala, né, que ele não olha simplesmente para a aparência, ele olha para o coração. E ao mesmo tempo que a gente tem que tomar um cuidado de não achar que isso é algo, sei lá, tipo, para deixar a gente na zona de conforto, sabe? Tipo, eu tô querendo fazer algo bom, então Deus está olhando meu coração. A gente tem que entender que esse versículo aponta tanto para algo que é bom, quanto para algo que pode ser mal também. Deus está olhando para o coração, ele não se importa com a aparência. Então, tipo, ele quer saber se o nosso coração tem sido sincero a ele, tem sido verdadeiramente entregue a ele, se a gente ama a Deus de todo o nosso coração. E, ao mesmo tempo, se a gente for pensar nesse versículo, entre aspas, né, para o mal, ele também está atento ao coração quando a nossa intenção no coração é ruim, quando é uma intenção maldosa, quando é uma intenção só para poder dar glória para nós mesmos, sabe? Tipo, vou fazer isso, sei lá, tipo, o cara me parou no meio da rua pedindo dinheiro, eu vou dar o dinheiro e falar para todo mundo, nossa, chega no Facebook, nossa, ajudei um mendigo hoje. Não é para fazer isso. Nossa intenção, que Deus
o que Deus valoriza mais do que sacrifícios, né? A gente vê esse outro versículo também, em Samuel. Deus valoriza muito mais um coração contrito do que sacrifícios, do que aparências, do que coisas que a gente possa fazer. Ele quer um coração quebrantado diante dele, que seja dedicado a ele. Então, Deus, ele está atento ao nosso coração. Isso é uma pergunta para nós, né, que se a gente for fazer uma aplicação, tipo, a gente está lendo a Bíblia, se aplica naquela época, se aplica para nós também? Com certeza. A gente tem que buscar ter um coração sincero diante de Deus, basicamente, né? Saber que as nossas atitudes e a nossa mente tem que estar caminhando juntos, tem que estar na mesma ideia, tem que seguir o caminho que Cristo colocou para a gente seguir. Não é para poder ser um cristão que vive de aparência, nem um cristão que é só intelectual e que não vive aquilo a fé que ele diz ter, né? Então é para os dois lados. A gente tem que viver tanto a aparência, entre aspas, né? Tanto as boas obras que a gente tem que praticar, quanto entender também, conhecer a doutrina, conhecer a palavra de Deus. Sim. Obrigada, Jonatas. Você ia falar, Carol? Pode falar. Então, eu até nem sei se vocês falaram isso, porque eu tive que sair aqui rapidinho, mas o que eu ia falar também é que Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? E a gente pode pensar, nossa, mas um homem que fez tanta coisa ruim, né? Que fez tanta coisa errada, como que ele pode ter sido chamado um homem segundo o coração de Deus? Mas Davi, ele tinha uma coisa que era se arrepender verdadeiramente, né? E pedir perdão a Deus, pedir perdão realmente com o coração contrito. E muitas vezes eu acho que a gente vive uma religião, né, de aparência, assim, a gente acaba ficando tão acostumado, digamos assim, a ir na igreja, acostumado a viver essa vida de crente, que a gente se esquece de ter um coração sincero diante de Deus, que é isso que realmente importa, né, que o Jonas estava falando. E aqui, a questão não é o herói aqui, né, da história, a gente sempre fala isso pra vocês, né, não são as pessoas, não é Davi aqui que é o porque Davi fez ou Davi deixou de fazer, mas porque Deus agia através da vida de Davi. Porque Davi era um homem humilde, que se colocava, né, na presença do Senhor. Mesmo quando ele fez muitas coisas erradas, quando mostraram para ele o pecado dele, ele chorou e se quebrantou diante de Deus, diante do Senhor. Então, assim, quando quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, de que a gente está fazendo uma coisa que desagrada a Deus, o nosso posicionamento tem que ser esse, como o de Davi, sabe? De se quebrantar e chorar pelos nossos pecados mesmo. Eu acho que esse é uma coisa assim que às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não tem um tempo com Deus de realmente se colocar na presença dele e chorar mesmo pelos nossos pecados, porque é uma coisa que desagrada a Deus. E então a gente não pode agir como se fosse só mais um pecado, como se fosse só mais uma coisa que não tem importância. Tem importância para o Senhor. E a gente precisa entender que isso também precisa entristecer o nosso coração. A gente precisa ficar arrependido sinceramente diante disso. E eu acho que isso é legal na história de Davi. Também não porque quem Davi era, não porque ele era mais importante ou menos importante, mas porque Davi era esse homem segundo o coração de Deus, que quando ele errava feio, mas ele se arrependia e pedia perdão e era restaurado. E a vida dele era assim, né? Sim. Acho que essa última questão que a Carol comentou é bem importante, no sentido de que Davi, ele não era especial por si só, assim, tipo, olha só, Deus olhou todo mundo ali, viu que Davi brilhava, ele era um anjo santo perfeito, mas porque Deus escolhe e Deus, a gente pode ver Deus na vida de Davi, agindo na vida de Davi, é que ele é o que é, porque por si só Davi, ele foi um pecador como nós, ele fez muitas coisas assim, que eu acredito que vocês não tenham feito também, mas que de toda forma nós somos
todos os pecadores. Davi era um pecador também, mas a gente vê principalmente assim nos Salmos, que é uma leitura bem legal de estar fazendo, inclusive depois eu falo um negócio aqui, que ele errava e ele se arrependia e ele sempre buscava, ele sempre se voltava a Deus. E isso que é o importante na história de Davi. O mais importante na história de Davi é ver Deus na vida dele. Então, aqui a gente vê essa questão do incômodo de Davi, que é no texto que a gente leu no comecinho, nosso texto base, que Davi achava que ele deveria estar fazendo ali um local físico para que fosse a habitação de Deus, coisa e tal, porque ele falava que ele morava em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. E a princípio Natan ele pensou assim, bom, Davi é um cara que tem um coração de Deus, então eu acho que é ok, né? Mas depois Deus vai lá e fala para Natan que não era esse o propósito que ele tinha. Pelo contrário, daí a gente vai ver qual era o propósito de Deus para Davi, que era muito mais grandioso do que isso. Que ele promete uma dinastia para Davi. Eu vou ler de novo aqui os versículos que falam a respeito da promessa de Deus para Davi, para a gente estar pensando sobre. Deixa eu achar aqui o que eu quero ler. Quantos dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será estabelecido para sempre. Aqui eu tô lendo meio que... não tô lendo certinho, mas eu tô querendo... É porque eu não... Desculpa, gente. Tem um versículo específico que eu quero ler aqui. Mas Deus... Apareceu aqui. Eu tô me sentindo muito... Enfim. Muito nervosa hoje, não sei o que tá acontecendo. Mas, enfim. Então a gente vai ver que os desígnios de Deus para Davi não eram esses. Mas ele promete aqui uma coisa muito mais grandiosa, e essa passagem é muito importante porque a gente sabe que no Antigo Testamento nós vamos estar vendo a promessa de que da descendência de Davi viria aquele que reinaria para todo sempre, que é Jesus. Então aqui a gente vê isso, a questão do descendente que Deus falou que levantaria. E apesar de Davi, como todos nós, ele ter morrido, e tudo mais, Jesus, ele veio da descendência de Davi e ele é o verdadeiro rei sobre todo o povo, que... Pessoal, ele é o verdadeiro rei sobre todo o povo, que reina para sempre, porque ele morreu e ele ressuscitou e ele reina para sempre. Então, aqui a gente vê Deus estabelecendo essa promessa. Ele fala da questão... ele fala que ele edificaria uma casa, e essa casa tem um sentido muito maior que o que Davi queria construir ali, que era uma coisa física.
Sempre que vocês quiserem me interromper ou falar, pode falar, tá? Ô, Felipe, Sem falar. Não, pode falar, Bela. Qual que é a referência desse texto? É Gênesis 49. Qual texto? Acho que você estava falando agora de que Jesus era descendente de Davi e que suas próximas gerações não crescem. Tem mais de uma passagem que fala a respeito disso. Mas eu sou. Ai, desculpa. Mas eu sou meio ruim com referências aqui. Mas aqui a gente tá vendo 2 Samuel 7 e tal, quando. No versículo 12, Deus falou pra Natan, né? Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. E procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Tá bom. Você ia falar algo, Jonatas? Eu ia falar, tipo, você comentou um pouco a respeito, mas complementando essa ideia, né? Tipo, o tema da nossa revista é falar sobre o plano da redenção de Deus no Antigo Testamento. E aí, então, o que tudo isso mostra pra gente, né? Tipo, o que essas coisas que a gente tá vendo apontam para Jesus, como elas apontam. E, basicamente, né, tipo, essa ideia de que o descendente de Davi seria o rei sobre Israel e tipo, ia colocar o reino de Deus aqui na terra e ia reinar eternamente mesmo, como a gente vê, né? Tipo, lá em Mateus vai ter a genealogia e vai apontar Jesus como sendo descendente de Judá, de Davi, de Abraão e tudo mais. E também, tipo, ver que, comparando, né? Tipo, Davi era homem imperfeito, mas Deus mandou um rei que era perfeito, que é Jesus. Então, mesmo que a gente tenha vai contextualizando agora, mesmo que a gente venha a ter governantes imperfeitos hoje em dia, que têm autoridade sobre nós, mas que eles são pecadores, eles erram, eles fazem coisas que não agradam a Deus, a gente não pode se ater simplesmente a esse pensamento de não existe esperança. Pelo contrário, a gente conhece o próprio rei do universo que é perfeito e a gente crê que ele vai voltar. Então isso tem que dar confiança para a gente, tem que dar esperança de que Jesus vai voltar e a gente vai estar com ele eternamente, né? E isso aponta para Jesus em toda essa questão por exemplo, dos episódios que foram acontecendo com Davi, né? A parte da humildade, dele não querer. Por exemplo, Davi foi humilde em não querer usurpar o trono que era de Saul. E a gente aprende também lições de humildade com Jesus. E quando Davi vai na casa do sacerdote lá e pega o pão, e depois Jesus cita isso também, essa passagem. Então, tipo, são histórias que estão conectadas entre si. E, na verdade, Davi aponta para Jesus como sendo o rei que vem para poder unificar, digamos assim, né? Para poder juntar o povo das tribos que estava meio disperso ali, e Jesus vem para poder unificar a gente também, né? Juntar judeus e gentios, juntar pessoas, povos que talvez por algum outro motivo nunca estariam juntos. A gente poderia não imaginar que a gente já está junto com os argentinos, por exemplo, sabe? Uma piadinha aqui. Mas se a gente crê em Jesus e no sacrifício dele, e essas pessoas também creem, elas fazem parte do mesmo povo que a gente. Então a gente tem essa união através de Cristo. Da mesma forma como Davi, assim, pôde também meio que unificar o povo ali debaixo de um único reino. Sim. E isso que o Jonatas falou, né, reforçando sobre a questão de tudo isso estar apontando para Cristo e da questão de Cristo vir dessa descendência de Davi e tudo mais, é a parte mais importante sobre a história de Davi. Davi, a gente falou sobre coisas que impressionam na história de Davi, e tem muitas coisas realmente para se impressionar e tudo mais, mas nós vemos histórias
de grandes homens na Bíblia e tudo que eles fizeram, nós vemos também que eles erraram e que eles, mas acima de tudo, que eles viveram segundo a vontade de Deus. E o que a gente pode pensar disso? É que a parte mais importante da história desses homens era Deus vivendo na vida deles, através da vida deles, e como tudo isso apontou para Cristo, para o plano de redenção que Deus estabeleceu. E nessa aliança de Deus com Davi, a gente vê então que Deus fez por Davi, né? Acho que o Jonatas comentou também de uma história de perseguição de Davi, e no Salmos a gente vê Davi afligido em muitos momentos, e clamando por socorro e tudo mais, falando que estava aflito, angustiado, mas Deus livrou ele de muitas coisas. Então a gente vê um pouco disso aqui nesse texto. A questão da descendência dele, que é a coisa mais importante, né? Sobre como dele viria o Messias, as promessas que Deus faz e o significado de tua casa e teu reino serão firmados para sempre, que a gente verá menos aqui. Então, eu vou passar um pouco aqui. A questão da descendência que a gente estava falando, né? Seria o agente da redenção e da restauração, seria o canal de bênçãos e luz a todas as nações. Que é o que Jonas estava falando. Deus também fez outras promessas, a questão de fama. A gente está aqui mais de 2000 anos depois, falando sobre Davi, sobre como ele foi importante. Ele prometeu outras coisas também, como eu estava falando da questão da dinastia, lugar para viver, servir bem seus inimigos, descansar. E essa questão da tua casa e teu reino serão firmados para sempre, que eu acho interessante o que fala, então eu vou ler mesmo, vocês vendo, que é o reino israelita seria um passo inicial, um símbolo do reino duradouro de Deus, sobre o qual reinaria Jesus Cristo, filho eterno de Davi. Então, novamente, a gente é direcionado para a questão de Cristo, porque tudo aponta para Cristo. E esse é o significado mais importante da tua casa e do teu reino, porque não se trata simplesmente de uma casa física, de um reino físico, de coisas que passam, mas de um rei eterno, de um reino eterno. Então, aqui, para finalizar, eu sei que essa aula já está meio longa, principalmente por causa da minha performance aqui, mas a gente vê que foi muito importante como Davi foi um representante de Deus, diferente de outros reis que representavam as vontades pecaminosas do seu próprio coração. Deus colocou Davi ali para reinar e para ser um representante da vontade de Deus. Mas aqui já parte aqui pro negócio todo sério, porque a gente porque daí vai naquela questão que a gente estava comentando antes, né? Que mesmo Davi sendo esse representante da vontade de Deus, ele era pecador, como todos nós somos pecadores. E eu vou ler um último texto aqui. Não vou ler, não. Eu vou pedir para Paulinha ler. Salmo 51, de 4 a 8, para a gente estar percebendo essa questão aqui. Você pode ler, Paulinha? Posso? Salmo 51. De 4 a 8. Tá. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que disses, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade,
Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Então, aqui a gente está vendo isso que a Carol tinha falado, né? Nós vemos, é muito interessante a experiência de ler os salmos e tal, porque a gente consegue compreender todos esses sentimentos de como a gente é pecador e a questão do arrependimento. E Davi, ele é muito exemplo do adultério, que acho que vocês conhecem, né? O adultério e o assassinato de Urias. E ele se arrependeu, ele pediu perdão, e a gente sabe que em Deus a gente encontra esse perdão, mas houve consequências para o pecado dele, assim como outras questões aqui que nós temos. Então, o slide aqui traz essa questão de uma vida desobediente e uma vida transtornada. De que Davi, ele pecou e houve consequências, mas ao mesmo tempo ele sempre se voltava para Deus arrependido. E assim, ele era um homem segundo o coração de Deus, e Deus concedia perdão e tinha misericórdia sobre a vida de Davi. Mas, então, o que a gente quer concluir sobre todas essas coisas, sobre a vida de Davi, que a gente viu até aqui? Nós levantamos a questão de Davi ser um homem pecador, mas ser um homem segundo a vontade de Deus, um homem que Deus escolheu e preparou, que apesar das aparências, Deus olhou para o coração dele, e nós podemos nos identificar muito com Davi em muitas questões e saber que Deus pode, que nós podemos nos voltar para Deus, termos um coração contrito diante dele, e ele pode estar agindo nas nossas vidas da mesma forma que ele agiu na vida de Davi, sabe? E a coisa mais importante da história de Davi é como ela apontava para Cristo. A gente vê também vários salmos em que a gente percebe a profecia do Messias que viria, e em toda a Bíblia, em toda a história, a coisa mais importante é a gente perceber como isso aponta para Cristo, e era isso que eu queria de alguma forma melhor ter falado, mas se alguém quiser me complementar nessas palavras confusas, e enfim. Não tá confuso não, Bia, deu pra entender bem. Eu não sei, minhas habilidades de falar estão meio limitadas hoje, mas eu acho que a maior parte do pensamento aqui acho que a gente poderia resumir nisso, na questão de como em toda a história da Bíblia, a gente está vendo que está apontando ali para Cristo, para aquele que viria e seria o Rei perfeito, o Rei eterno. Davi foi um rei falho, mas ele apontou para Cristo. Como a gente estava falando nas outras histórias também, teve outros tipos de Cristo, né? Como o Jonathan tinha falado. Outros tipos de Cristo, a gente viu Moisés, a gente viu Abraão. E Deus fez promessas para esses homens, e Deus capacitou esses homens também, assim como ele capacitou Davi, porque o maior propósito de Deus era esse, que o plano de redenção dele fosse cumprido, e ele foi cumprido. E era mais isso que eu queria falar mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa. Sei que o Jonathan sempre tem algo bom para falar. Amém.
Nossa, só os jantas, Bia. Me senti excluída. Não, é que ele é mais falador. Você fala coisas verdade. boas também. Então, se ninguém tiver mais nada pra falar, tem mais nada pra falar. Aqui tem o desafio da semana, mas aí eu posso pedir pra alguém orar. Eu só queria falar uma coisa. Eu Pode gostei falar. dessa frase que fala: uma vida desobediente é uma vida transtornada. Porque eu acho que às vezes a gente vai achando assim, né? Vai desobedecendo a Deus e vai achando assim que, não deu nada dessa vez, não deu nada da outra vez. Então, assim, né? Será mesmo que Deus tá vendo? Ou enfim, a gente vai fazendo as coisas sem pedir a orientação de Deus na nossa vida. E aí eu acredito que com Davi foi assim também, né? Não foi uma coisa que talvez tenha sido uma coisa que começou pequena no coração dele, mas que foi crescendo, né? E muitas vezes com a gente é assim também. A gente vai vivendo e esquece de que a gente precisa obedecer a Deus, de que a gente precisa ouvir a Deus, de que a gente precisa ler a Bíblia, de que a gente precisa ter uma vida de oração. E a gente vai deixando essas coisas passar. Só que as consequências do pecado de Davi foram consequências sérias, né? Depois, se o pessoal quiser ler a história lá mais detalhadamente, é uma história bem interessante, assim. A gente aprende muitas coisas. E a vida dele ficou uma bagunça, né? Depois disso. Então, assim, a nossa oração, eu creio que para vocês e para nossa própria vida é isso, é que a gente não espere chegar num transtorno para entender o quanto é importante a gente obedecer a Deus, né? A gente vive falando assim para vocês e é uma lição para nós também, que a gente precisa ouvir o Senhor, que a gente precisa ler a Bíblia, que a gente precisa alimentar o nosso espírito, porque ser desobediente é natural, é uma coisa muito fácil para nós desobedecer a Deus. Mas uma vida desobediente é uma vida transtornada e que a gente não pague para ver isso, né? E a gente pode sempre estar orando para que Deus crie em nós um coração limpo, porque, como a Carol disse, o nosso coração ele se inclina para o pecado, para as coisas ruins, mas e nós temos que nos arrepender diariamente das muitas faltas que a gente comete contra Deus, mas a gente pode estar pedindo para Ele que Ele crie em nós um coração limpo, que Ele nos dê confiança, nos dê sabedoria e tudo mais, para que nós possamos viver cada vez mais com um coração que tem que se alinha com a vontade dele. Mas era isso. Se alguém quiser orar, se não, alguém quer orar, senão eu escolho alguém. Deixa eu ver. Luana, você pode orar pra gente encerrar? Ai, posso. Tá. Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado por essa aula, obrigada obrigada pela vida da Bia, por ela ter passado essa mensagem pra gente, Senhor, obrigada pelo pessoal da UPA que tá se empenhando em conseguir continuar passando essa mensagem pra gente, Senhor Deus, para que o nosso coração continue cheio da tua palavra, Senhor. Para que a gente continue aprendendo cada vez mais sobre a tua palavra, sobre quem você é e sobre como a gente deve agir, ó Pai. Continua nos abençoando, nos protegendo, Senhor. Abençoa nossas famílias. Abençoa as nossas. Atende os nossos pedidos, Senhor Pai, que sejam os que forem da tua vontade, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então, abençoa, Pai, e realiza o sonho de cada um dos teus filhos, que o Senhor conhece cada um deles, ó Pai. Obrigado por este dia, em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, Eu vou Jesus. parar de... Ai, de boa. Eu vou parar de gravar aqui, mas... Peraí.